Boa noite, irmãos. Realmente, a partir de hoje, nós vamos entrar realmente no assunto da clínica teológica. Ontem foi uma introdução necessária, mas que realmente requer um pouquinho mais de esforço. E hoje nós entraremos no primeiro ponto dos 5 pontos que nós vimos ontem, que são os chamados 5 pontos do calvinismo. Vamos fazer uma oração e depois vocês podem abrir aí na página 19 da apostila. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, por podermos nos reunir como igreja e examinarmos a Tua Escritura, a Tua Palavra, aquilo que o Senhor nos deixou para nos guiar, nos iluminar e para amarmos. E que ela nos leve, Senhor, a exaltarmos ainda mais o sacrifício que o Teu Filho amado Jesus Cristo fez por nós, sabendo que somos tão grandes pecadores, exaltaremos ainda mais o sacrifício que Cristo fez. Que esse só seja a Sua vontade, que ela se cumpra nessa noite, que Seu Espírito esteja no meio de nós, trabalhando em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pois sim, estudaremos aí primeiro ponto do calvinismo, depravação total. E na página 19 tem uma frase aí do R.C. Sproul. Falei mais ou menos? Mais ou menos. Sproul. Não. Ele pergunta, ele repete uma pergunta que a gente escuta muito. Ele diz: por que coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso é uma pergunta comum. E ele responde: bem, isso só aconteceu uma vez, e essa pessoa boa se ofereceu como sacrifício. Então, irmãos, nós estudaremos essa doutrina nessa noite, e algumas perguntas se levantam quando nós estudamos essa doutrina. Essa doutrina, na realidade, ela tenta responder algumas perguntas que se levantam na nossa vida, naquilo que a gente vai caminhando, e de vez em quando essas perguntas aparecem. Página 20 aí na introdução. Será que o homem é capaz de escolher a Deus? Se nós fizermos um convite para alguém entregar a sua vida a Jesus, é uma questão apenas de uma probabilidade, 50% para aceitar, 50% para não aceitar? Uma outra pergunta, mais comum essa: será que o homem nasce bom e o meio o corrompe? Já ouviram falar sobre isso? Já ouviram essa pergunta? Jean-Jacques Rousseau fez essa tese aí, de que o homem nasce bom e o meio corrompe o homem. E nós responderemos também como a nossa visão acerca dessa doutrina da depravação total se relaciona com a nossa visão acerca da salvação como um todo. E essas perguntas, elas normalmente são respondidas de duas maneiras. A primeira resposta é a mais popular. Ela diz que o homem é bom, que o homem tem liberdade e ele escolhe livremente o que ele quer. O homem é bom, tem livre-arbítrio e ele tem a vontade livre para fazer o que quiser. Só que o testemunho bíblico, como nós vamos ver nessa noite, ele dá um testemunho um pouco mais difícil de engolir sobre o homem. Nós não somos bons de maneira nenhuma. Nós temos o testemunho de que o homem é incapaz de entender sobre Deus, que o homem é incapaz de buscar a Deus e que o homem é incapaz de escolher a Deus. Essa doutrina, que afirma essas coisas que eu estou dizendo aqui, é o ponto de partida para o calvinismo. É o ponto de partida, é a base, como o reverendo Augusto Nicodemos diz, o fundamento sobre o qual o calvinismo se mantém em pé ou cai. Se nós não entendermos bem essa doutrina da depravação total, nós não entenderemos, nós não assimilaremos as próximas doutrinas que nós vamos estudar nos próximos dias. Então, se o homem é incapaz de entender sobre Deus, incapaz de escolher a Deus, incapaz de buscar a Deus, incapaz de fazer o bem, como é que esse homem pode ser salvo? E aí, a resposta é que, a partir dessa visão de que o homem tem essa condição, tem essa característica de não buscar a Deus, não entender sobre Deus e não escolher a Deus, Deus é que tem que vir
e romper essa barreira levantada pelo homem, romper esse casulo de pecado e de escravidão e fazer esse homem livre. Deus é que vem até nós. Dada a inclinação desse homem, é necessário que Deus também o preserve em sua mão poderosa. Deus não pode primeiramente vir e levar o homem até ele e depois deixar o homem à sua própria sorte. Se Deus fizesse isso, o homem no minuto seguinte correria para longe de Deus novamente. Então é necessário também que a salvação ocorra num processo de preservação por parte de Deus a nós. Então nós precisamos ser preservados por Deus. Então, do começo ao fim, a salvação vem de Deus. Por Ele, por meio dEle e para Ele. Como nós vimos hoje, são todas as coisas, inclusive a salvação. A salvação é monergista, a última frase. Isso quer dizer que a salvação está ancorada em Deus, do início ao fim. Vamos para a página 21 agora. Mas será que nós temos razão para crer nessa visão sobre o homem? Será que existem boas razões para que os calvinistas creiam que o homem realmente é totalmente depravado? Nós vamos responder essa pergunta nessa noite. Mas antes disso, a gente vai primeiro fazer um esclarecimento. Primeiro nós vamos entender o que depravação total não é. E é muito comum quando nós escutamos essa palavra, essa estrutura depravação total, nós levantarmos uma pergunta: será que essa doutrina ela está dizendo que o homem é tão depravado quanto ele poderia ser? Isso é o que quer dizer essa doutrina depravação total? Não é isso. A resposta é não. Não é isso que a doutrina da depravação total diz. Ela não diz que o homem é o máximo de pecaminoso que ele poderia ser, que todos os homens são totalmente no sentido de intensidade e até as últimas consequências do seu pecado. Não é isso que a depravação total diz. Se nós pensarmos, por exemplo, em homens, grandes homens da história, grandes homens no sentido ruim, né? Se nós pensarmos em Hitler, em Pol Pot, enfim, pessoas cruéis e realmente tidos dentro da história como as piores pessoas da humanidade, nós ainda assim poderíamos imaginar como eles poderiam ser piores, como eles poderiam levar a sua maldade ao nível além. Então não é isso que depravação total quer dizer. E em Romanos 1, 24, o texto aí que nós temos no terceiro parágrafo da página 21, afirma isso também. Paulo diz lá em Romanos 1, 24 assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Então o que Paulo está dizendo aqui é que Deus entrega o homem a um nível mais fundo do seu pecado. Aqui ele vai falar sobre a entrega de Deus, do homem por parte de Deus a pecados de sexualidade, de quê? Como é que chama isso? Homoafetividade, lesbianismo. Então significa que antes de Deus fazer isso, Deus estava funcionando como uma espécie de um freio para esses homens. Deus estava segurando esses homens para que eles não fossem até o nível máximo do seu pecado. Deus estava se colocando ali como uma barreira para que o mundo não seja um caos total. Se Deus entregasse o homem ao seu próprio coração, sem freios, sem a ação do Espírito Santo, inclusive nos ímpios, para que o pecado do homem fosse freado, o mundo seria um caos total. Então Deus age, mesmo nos ímpios, colocando um freio e ordenando o mundo para que o mundo prossiga para o benefício dos salvos, para o benefício dos santos. E isso é o que nós chamamos de graça comum, é o conceito de graça comum. O que é graça comum? O sol nasce para todos. O ímpio e o justo plantam, colhem, a chuva vem para os justos e para os injustos. Deus age para todas as pessoas. Essa é a graça comum. Deus operando no mundo ao redor dos salvos
para que esse mundo tenha ainda um pouco de possibilidade da gente viver tranquilamente. Não tão tranquilo, né? Mas não tão ruim também. Então, sim? Sobreviver. Então, esse é o conceito de graça comum. A graça comum afirma que a imagem de Deus permanece nos homens. Vamos abrir em Tiago, capítulo 3, versículo 9. Passagem do Novo Testamento. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. A mesma expressão que do início, né, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, aparece aqui. Gênesis 9:6 também. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem ela foi manchada, ela foi borrada, mas ela não foi totalmente apagada. Todos os homens têm atributos, têm coisas que Deus tem que foi comunicada até o pior dos homens. Isso é graça comum. Só que ao vermos essa graça de Deus agindo em todos os homens, nós vemos ainda que é possível que homens ímpios descubram curas de doenças. É uma obra boa. Que as mães ímpias amamentem seus filhos, protejam seus filhos, cuidem de seus filhos, que ímpios tenham compaixão com os velhinhos e os façam atravessar a rua. Nós vimos essas ações, são boas, são obras boas. Só que nós precisamos, nesse momento, separar a obra do autor. Estou aí na página 22. Primeira estrofe aí da página 22. Nós precisamos separar a obra do autor. Apesar de essa obra ser boa, pela graça de Deus, Deus faz com que homens pecadores façam boas obras, mas da perspectiva humana, da nossa perspectiva de que nós estamos vendo, mas da perspectiva daquele que está fazendo a obra para com Deus, essa obra é como diz lá em Isaías 64:6, é como um trapo imundo. Vamos abrir lá em Isaías 64:6. Alguém pode fazer a leitura aí? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Pronto. Então aí, o testemunho bíblico é que nossas melhores obras, nossas justiças são para Deus como trapo de imundícia. É algo chocante. Por quê? Apesar de essa obra, o produto da ação humana poder ser bom em alguns momentos, a cura de alguma doença é algo bom. Deus usou essa pessoa até para trazer isso aí em benefício da humanidade. Só que dentro da ótica do pecador para com Deus, apesar de ele ter produzido uma boa obra, aquilo para Deus é como um trapo imundo. Por quê? Nós temos 3 motivos para embasar, porque qualquer obra de alguma pessoa que não conhece a Deus é um pecado, é como um trapo imundo para Deus. Primeiro, porque essas obras elas não são feitas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz o quê? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, um ímpio não faz nada com o objetivo de levar a glória a Deus. O ímpio não tem uma vida dedicada à glória de Deus, com a glória de Deus como seu alvo principal. Então, primeiro motivo para que as obras, mesmo as obras boas dos homens, ser vistas por Deus como trapo imundo, é porque ele quebra o mandamento de fazermos tudo para a glória de Deus. Segundo, ela não é feita na vida da fé. Romanos 14:23, vamos abrir lá. Romanos 14:23. Alguém pode fazer a leitura quando achar. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado.
tudo que não provém de fé é pecado. Apenas alguém que creu em Cristo pode fazer alguma coisa realmente boa diante de Deus. E terceiro, toda ação humana de alguém ímpio, de alguém que não conhece a Deus, ela tem pecados envolvidos, até a nossa também, né? Depois de crentes, a nossa nova natureza ainda é influenciada pelo pecado. Muito mais aqueles que não conhecem a Deus. Então, sempre existe pecados envolvidos. Um exemplo claro disso, na segunda estrofe aí da página 22. Um cientista ateu estuda, se dedica, anos de pesquisa e descobre a cura do câncer. Uma coisa boa? Sim. Mas ele certamente não fez isso com a intenção de glorificar a Deus, não fez isso com a visão de fé, com a vida da fé, porque ele é ateu, e ele pode ter feito isso por vários motivos, inclusive com um terrível motivo de roubar a glória de Deus, de afirmar para o mundo que o mundo não precisa de Deus, que os homens, que a ciência substitui a Deus. Então, pecados ali podem estar envolvidos, orgulho, querer levantar um nome para si. Então, os pecados da nossa natureza humana estão presentes nas obras, né, dos homens. Ok, tendo feito esse esclarecimento, esse conceito de graça comum, nós passaremos propriamente à definição do que é a depravação total. O que depravação total quer dizer? Primeiro, essa palavra total, nós entendemos que não significa que o homem é depravado na máxima intensidade que ele poderia ser. E o que significa então? Primeiro, significa que o homem é depravado em todas as áreas da existência humana foram contaminadas pelo pecado, por essa corrupção. Primeiro, a sua relação com Deus. Quando o homem peca, a primeira atitude que ele faz é se esconder de Deus. A nossa relação com Deus, a relação do homem com Deus, ela foi corrompida. A relação do homem consigo mesmo também é corrompida pelo pecado. Quando o homem peca, ele começa a sentir medo, começa a se envergonhar, e aí a relação do homem consigo mesmo, o seu interior, os seus sentimentos, começam a ser afetados também pelo pecado, são corrompidos pelo pecado. Nossa relação com o próximo também é afetada. Nós vemos que quando Deus chega para Adão, ele diz o quê? Foi ela, foi Eva. E aí a suposta guerra dos sexos inicia, né? Sabemos que nós redimidos não temos essa guerra dos sexos, né? Mas no mundo aí fora, isso acontece por causa do pecado. E a nossa relação também com a criação, ela é afetada. A natureza geme, ansiando a redenção. Então a natureza também, o nosso relacionamento com a natureza também se torna corrompido. Então é corrupção total, no sentido de que todas as áreas da vida humana foram corrompidas. E também é total, no sentido de que toda a humanidade foi corrompida. Então, o pecado de Adão corrompeu todo e qualquer indivíduo que nasceu após o pecado de Adão foi corrompida. Então, é total no sentido do seu alastramento. Toca a todos os homens. R.C. Sproul, ele denomina essa doutrina da depravação total como corrupção radical. Ele, no inglês, é radical corruption. R.C., então é fácil de lembrar. Corrupção radical. Eu acho que é um termo que traduz melhor para as palavras para como as palavras significam hoje, né? Traduz melhor qual era a intenção dos reformadores ao pensar nessa doutrina, né? Da depravação total, como corrupção radical. Por que radical? Porque é uma corrupção forte contra Deus, ela é radical no sentido de que é uma forte rebelião contra Deus, e também é radical no sentido de que a raiz do homem, aquilo que é mais profundo no ser humano, foi corrompido. Por isso, corrupção radical. Então nós podemos ver aí que nós estamos na página 23, na pergunta sobre quem é o homem agora. Quem é o homem? A doutrina da depravação total, ela toca muito no que é o ser humano. Quem é o homem? E aí nós vamos responder nesse momento.
Primeiro, o homem, ele não é intrinsecamente mau. O que é que isso significa? Ele não é intrinsecamente mau. Ser mau não é uma condição necessária para ser homem. Antes do pecado, Adão era bom. Deus olhou para a sua criação, inclusive Adão, e disse que era muito bom. Jesus foi homem, foi verdadeiro homem e foi bom. E nós também, que somos salvos, seremos bons na eternidade, após sermos redimidos. Então, ser mal não é uma condição necessária, não é intrinsecamente mal. O homem foi criado muito bom. Porém, em Gênesis 3:6, nós lemos ontem, o pecado entrou no mundo, o homem pecou. E após isso, todo ser humano é um ser humano sem Deus. Nós vimos as passagens ontem, Gênesis 6:5, Deus olha para o homem e diz que todo o desígnio do coração do homem é continuamente mal. Gênesis 51:5, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade nasci. Romanos 5:12 diz o quê? Esqueci. Que o pecado de Adão passou para toda a humanidade. Então, toda a humanidade, desde o bebezinho ainda na barriga da mãe, é um pecadorzinho. Então, todo homem, isso é o que eu quero estabelecer aqui, todo homem é um homem sem Deus, é um homem ímpio, é um homem que precisa um dia na sua vida tomar a decisão de receber a Cristo, de se tornar um filho de Deus. Ok? E agora nós vamos para uma parte mais legal, que é estudar as bases bíblicas dessa doutrina. Será que o que é que a Bíblia fala a respeito dessa condição do homem? E a primeira referência que nós iremos estudar é Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Citando o Salmo 53, que nós lemos ontem, né? O que é que diz aí? Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum sequer. Então, Deus, nessa passagem aí, só abrir aqui, por favor. Nessa passagem, a Bíblia deixa claro que não há nenhum justo, não há ninguém que seja declarado como um justo diante de Deus. E também não há ninguém que busque a Deus. A condição natural do homem o coloca numa situação onde ele não tem condições de buscar a Deus. Muitas pessoas, a gente pode olhar para muitas pessoas ao nosso redor, que você diz assim, não, eles não creem em Cristo, mas buscam a Deus de alguma forma. Não. O testemunho bíblico é que essas pessoas buscam a imagem da criação para adorar. E essa imagem, ela pode ser uma escultura, mas pode ser também uma autoimagem de si mesmo, uma imagem criada de um Deus para a servir, um Deus servo dessas pessoas. Então não há quem busque a Deus nenhum sequer. Tudo que o homem faz é inutilidade. A gente viu, né, anteriormente que nós precisamos separar a obra do autor. Vimos que Deus, em sua graça, Ele trabalha no mundo, inclusive nos ímpios, produzindo coisas boas, fazendo com que esses homens produzam coisas boas. Mas aqui o testemunho é que não há quem faça o bem. Então, como nós podemos interpretar isso? Só podemos interpretar que a obra que Ele produz pode ser boa, mas diante de Deus a sua ação é um pecado. Não há quem faça o bem. É o que diz aí Romanos 3:11, né? 3:11. Então, não há nada que o homem produza diante de Deus no seu relacionamento com Deus. Tudo que o homem produz é mal. Outra passagem, João 3:36. Essa passagem é interessante. Ao me deparar com ela, eu aceitei muito bem essa doutrina. Ele diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o que é que se mantém aí?
a rebeldia. O que se mantém é a rebeldia do homem com Deus. E o que é que permanece? A ira de Deus permanece sobre o homem. Então, a relação natural de todo homem com Deus é uma relação de ira. Deus está irado contra aqueles que não estão debaixo do seu Filho, aqueles que não creem no Filho. Esses que creem no Filho receberam amor, mas aqueles que não fizeram isso, permanece a ira de Deus. Então, o que nós podemos concluir desse versículo? O que é que o homem precisa fazer para ele ser condenado? O versículo diz, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o que é que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Se ele seguir a vida dele normal, no fim dela, ele se encontrará com a ira de Deus, infelizmente. Então, aquilo que se mantém é porque já estava lá, aquilo que permanece é porque era a situação anterior. E aqui nós vamos para uma das passagens mais chocantes da Bíblia sobre a depravação total, sobre a situação do homem. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Alguém pode ler aí, por favor? Pronto, página 25. Então, qual é a condição do homem segundo Efésios, capítulo 2, versículo 1? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, a imagem aí que está do lado é bem interessante. É um morto-vivo. Quando a gente vê mortos-vivos no filme, o que é que a gente vê? A gente vê corpos se mexendo, mas parece que não tem vida, né? Assim é a condição do homem. É uma condição de morte espiritual. E nós podemos perceber essa condição de morte espiritual na nossa própria história. Às vezes que o Evangelho foi pregado a nós, às vezes que Jesus foi falado para nós. Na minha vida, as pessoas chegavam, falavam sobre Deus, e aquilo entrava no ouvido, saía pelo outro. Como é que eu escutar a mensagem dessa vida que eu levo outro hoje e desprezar? Como é que isso pode acontecer? Só se explica porque eu estava morto. O morto não pode reagir a nada. E nós vemos esse testemunho também, que isso é verdadeiro, isso que a Bíblia traz aqui é verdadeiro, quando nós pensamos nos nossos parentes, naquelas pessoas que amamos, pregamos o Evangelho para elas, explicamos, e nada, resposta nenhuma. Por quê? Porque são mortos. Diante de um cadáver, se você gritar com o cadáver, bater num cadáver, dar um chilique ali diante do cadáver, o que é que vai acontecer? O cadáver reage, tem alguma reação? Nenhuma reação. Vamos ler agora Colossenses capítulo 2, versículo 13, para mais uma vez essa imagem é trazida aí pela Bíblia, né? Diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, qual é a condição aí novamente? Mortos por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Essa é a condição do homem, morto para Deus, uma morte espiritual. E analisando bem esse versículo aqui, esses versículos de Efésios, voltando aí para os versículos de Efésios, capítulo 2, nós podemos perceber qual a condição da vontade humana, qual a condição das escolhas que o homem pode fazer. É interessante, veja aí, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Nós andávamos segundo o quê? Seguindo quem? Nós andávamos seguindo o mundo, o sistema que esse mundo coloca para nós. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás.
Satanás era o nosso discipulador, nós éramos discípulos dele. Satanás era o Senhor e nós éramos escravos, subordinados a esse poder infernal. E terceiro, nós éramos escravos também da carne, da própria carne. Versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos da carne também. E éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, todo homem é filho da ira, como também os demais. Então, como é que esse homem, escravo do mundo, fazendo a vontade do mundo, escravo de Satanás, escravo dos seus próprios prazeres, da sua própria carne, pode ter uma escolha livre? Como é que ele pode ser livre? Alguém que está, para usar a imagem aqui de Paulo, sendo cavalgado por Satanás, um cavalo sendo cavalgado por Satanás, príncipe da potestade do ar. Todo homem, irmãos, ele não tem escolha, ele vai ser um servo de alguém. Ele vai ser um servo de alguém. Ou ele é servo de Satanás, do mundo, da sua própria carne, dos seus próprios prazeres, ou ele será um servo de Deus. Não existe opção. A vontade do homem, ela não está livre em momento algum. Sempre nós serviremos a um Senhor. Então, para exemplificar bem isso, eu vou perguntar aqui a Jéssica. Jéssica, qual é o sabor favorito de sorvete que você gosta? Você gosta de sorvete? Não? O Yuri gosta não? Qual é o sabor que você mais gosta de sorvete, Yuri? Gosta de sorvete de chocolate? Não. Então eu vou pegar o Matheus aqui. Matheus, você gosta de sorvete de creme? Gosto, pronto. Se eu pegar uma casquinha de sorvete, botar uma bola de sorvete de creme e pegar outra casquinha e dar uma bola de sorvete de estrume, sabe o que é estrume? Pronto. Uma bola de sorvete de estrume. Mateus, escolha qual é o que você quer. De creme. E amanhã, se eu vir e oferecer de novo, você vai escolher qual? E 40 dias seguidos eu te oferecer isso, o que é que você vai escolher? De creme. Isso é o que acontece com o ser humano. Nós fazemos escolhas. Aqui o calvinismo ele não afirma que o homem não faz escolhas, que ele não tem liberdade de fazer escolhas, que ele não tem liberdade não, que ele não tem a possibilidade de fazer escolhas. Nós fazemos escolhas. O problema é que a nossa vontade sempre será para escolher aquilo que agrada a nossa carne. E a carne, naturalmente, ela quer satisfazer os seus desejos pecaminosos. Isso é o que acontece conosco, sem Deus. Deus é oferecido e o pecado é oferecido. O pecado é o sorvete de creme. É pesado, mas Deus é o sorvete de estrume para alguém que está morto espiritualmente. É o que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 1. É loucura. O sacrifício de Cristo é dito por aqueles homens em 1 Coríntios como loucura. Chamam os grandes sacrifícios de Cristo como loucura. Deus é o sorvete de estrume. A carne humana sempre vai escolher o pecado. Então a nossa vontade ela nunca será livre. Se o homem não for vivificado por Deus, nós seremos como Ezequiel, pregando a um amontoado de ossos. Os ossos vão responder alguma coisa? Se nós pregarmos a ossos putrefados? Não vai responder, a menos que Deus encha aqueles ossos de carne, coloque um coração e vivifique aqueles ossos, e aí ele poderá responder. O quinto versículo aí que nós analisaremos é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Alguém poderia ler? Então, o que é que o homem natural faz com as coisas do Espírito de Deus? Ele rejeita, ele não aceita.
Ele disse que são loucuras, porque ele não pode entendê-las. O homem natural não pode entender. É o que Paulo fala, não há quem entenda. É por isso que Deus precisa pegar esse homem natural e transformar esse homem num homem espiritual. A continuação do contexto aí de 1 Coríntios 2 fala sobre isso. Leia 1 Coríntios 1 e 2 hoje, quando você chegar em casa, para confirmar isso aqui. Quando evangelizamos para essas pessoas, eles nunca atenderão se Deus não os não os transformar em homens espirituais. E o penúltimo versículo é Efésios capítulo 4, versículo 17 a 19. Quem pode ler? Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam-se alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Pronto. Então nós entendemos que todo homem é um homem sem Deus. Todo homem está nessa condição. Quem é que não está? Nós. É o que ele fala aí. Assim também lhes digo, não vivam mais como gentio, como nós éramos antes. Não vivam mais dessa forma. Então o homem, naturalmente, o homem natural, ele tem esse testemunho da Bíblia. O que é que ele diz? Que eles são levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente dele está mergulhada na escuridão. Não é na superfície da escuridão, é lá embaixo, onde não se pode ver luz. Mergulhada. A mente não pode fazer escolhas boas. A mente do homem não pode fazer escolhas boas. Ela está mergulhada na escuridão. Os homens andam sem rumos, alienados à vida que Deus dá. Por quê? Porque eles são ignorantes, eles ignoram, eles não conhecem, não conseguem entender a vida que Deus dá. O seu coração, eles os torna duro para com Deus. Não tem sensibilidade. Quando a palavra de Deus é pregada, aquilo não toca as sensações desse homem. Esse homem não pode sentir. Tornaram-se insensíveis. E eles vivem para quê? Vivem em função, ou seja, vivem para isso. Para quê? Para os seus prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Então, nos chama a atenção as palavras usadas aqui. Mergulhadas na escuridão, corações duros para Deus. E Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração, segundo o testemunho bíblico, é desesperadamente corrupto, enganoso. E a pergunta, como é que esse homem descrito aqui pela Bíblia pode fazer uma escolha por Deus? Naturalmente. Esse homem naturalmente poderia fazer uma escolha por Deus. Isso é impossível. Então, irmãos, nós vamos fazer o nosso intervalo nesse momento e depois concluiremos o estudo em talvez 20 minutos, depois nós voltarmos.